Gente, saudamos os irmãos com a graça e paz do Senhor. Trazemos aqui as histórias da igreja e dos nossos irmãos no Líbano. No ano passado, nossa comunidade entendeu que o Senhor nos chamava para participarmos de um projeto com refugiados sírios no Líbano, e que é um projeto coordenado por uma igreja batista, lá na região, lá mesmo no Líbano, numa cidade que se chama Zahle. É uma cidade montanhosa. Imagina Campos do Jordão com McDonald's, Starbucks, Zara, com um monte de coisa assim. Essa é a cidade de Zahle. Um lugar maravilhoso, com muita árvore, muita natureza. E em maio desse ano, nós enviamos o primeiro grupo, que foi o grupo que vocês já viram, testemunho de médicos e dentistas, e que compartilhou com a gente experiências fantásticas no atendimento às crianças, principalmente, muito adulto, mas adultos e crianças que são refugiados sírios no Líbano. Em junho, foi o segundo grupo do qual nós somos representantes, tem mais outras pessoas, e o nosso objetivo desse segundo grupo, na verdade, foram dois objetivos. Conhecer a realidade de o que é viver sendo cristão num contexto de retaliações políticas e sociais e religiosas. E o segundo objetivo era como que nós podemos participar, aprender e participar, apoiar junto esta igreja no Líbano. Queridos irmãos e queridas irmãs, eu só posso dizer a vocês, começar dizendo uma coisa. Nós encontramos uma igreja que é viva, que é valente e ela é vitoriosa. É uma igreja, a igreja no Líbano, estou generalizando a igreja cristã no Líbano, ela tem cerca de 2000 anos. Uma igreja de 2000 anos você não vai para ensinar, você vai para aprender tudo aquilo que eles já fizeram, e que eles continuam formando nesses 2000 anos, líderes que estão servindo ao Senhor na região do Oriente Médio, na Ásia e na África. Nós encontramos uma igreja que, mesmo sofrendo essas retaliações, tem permanecido firme. Alguns fatos e números sobre o Líbano. O Líbano tem em torno de 4 milhões e 500 mil habitantes. São Paulo tem 20 e poucos milhões de habitantes. Dizem que tem mais libaneses aqui do que lá. 7 milhões de libaneses aqui e 4 milhões lá. Então você fala que você é brasileiro, a galera já te abraça, aquela coisa toda, né? A esse número somem-se mais 1,5 milhão de refugiados, principalmente sírios, nos últimos 3 anos. Isso se tornou uma situação social muito complexa. Não existe pesquisa oficial sobre isso, mas a estimativa é que sejam 60% de muçulmanos e 39% de cristãos, das mais diversas denominações. E o Líbano tem o privilégio de ter o nome do seu país, quem é libanês tem o privilégio de ter o nome do seu país na Bíblia. Cedros do Líbano, cidades como Tiro, Sidom, Biblos. Biblos é a cidade onde tinha a casa do apóstolo Marcos. Vai falar sério que o apóstolo Marcos morava ali? Fala sério. E ele morava mesmo. Nós passamos alguns dias encontrando pessoas fantásticas. Algumas delas, nós passamos 2 dias inteiros com um monge da igreja ortodoxa. O cara era um fofo, gente. Era um fofo. Esse monge nos ensinou a tratar as práticas e tradições religiosas, não como regra, mas como herança dos mártires para todos nós. Nós nos reunimos com um líder muçulmano, que é muito respeitado, tanto no meio muçulmano como entre os cristãos. Ele nos ensinou que o primeiro passo para o respeito mútuo é não generalizar atitudes de uma minoria como sendo de uma maioria. Nós encontramos também um pastor de uma igreja em Alepo, na Síria. Ele nos relembrou que compreender a vontade de Deus e obedecê-lo, mesmo em situações extremas, continua sendo algo possível somente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A guerra entre o Líbano e a Síria, há cerca de 20 anos atrás, deixou muitos ressentimentos no povo libanês. Mas Deus está usando os refugiados sírios para ensinar a igreja a perdoar, a ter compaixão e ajudar aqueles que há anos atrás combateram e confrontaram numa guerra entre os dois países. Os cristãos do Líbano estão aprendendo a exercer essa compaixão com os sírios. Foram dias puxados, com uma agenda que, além de intensa, era mutante. Antes de ontem, nós tínhamos programado ir visitar uma cidade
Naquela tarde, houve um confronto armado entre o exército libanês e um grupo de terroristas num campo de refugiados que fica na região onde os nossos irmãos médicos foram e onde nós fomos, e onde a nossa igreja apoia, no Vale de Becá. E devido a esse confronto militar, nós fomos informados que era melhor a gente não ir para aquela cidade. Assim é o dia a dia numa cidade, assim é o dia a dia, né, no Líbano. Nós agradecemos ao pastor Marcos Amado por organizar esses 2 grupos, agradecemos pelas orações de vocês, e agora nós queremos compartilhar em mais detalhes aquilo que nós vimos e vivemos, para que vocês, junto conosco, também sejam abençoados e prestem honra ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar da igreja que nós descobrimos, da igreja que permanece e da igreja que perdoa. Salmo 92:12 diz que os justos florescerão como a palmeira e crescerão como os cedros do Líbano. Cedros do Líbano vivem milhares de anos. O sangue dos mártires é o legado da nossa fé. E Jesus Cristo é a nossa única herança. Bom dia. Queria compartilhar a experiência que tivemos com a igreja que descobrimos, a Igreja Oriental, em especial, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Libanesa que visitamos no último domingo. Eu achava que eu conhecia alguma coisa sobre a Igreja Ortodoxa e descobri que eu estava totalmente equivocada. Ela é uma igreja muito rica em termos de história, né? E marcada por perseguições em tempos antigos e mártires, né? A gente pôde ouvir do monge fofo, como disse, né, histórias muito marcantes e muito fortes, né, de fiéis que enfrentaram perseguições no passado, né. Inclusive, a gente visitou várias igrejas, mosteiros, teve até, no meio de um penhasco, um mosteiro, que, na verdade, era bem comum, né, a gente encontrar várias cavernas no meio dos penhascos, né, que o pessoal se escondia lá durante a época de perseguição, né. Inclusive, dentro de uma dessas viagens, né, dessa visita na caverna, a gente pôde até participar, junto com a Sandra, de um momento bem especial na vida dela. Ela estava apavorada de ir nessas cavernas, né, com medo do ambiente. A gente até brincava, falava que ia ter um monte de morcego correndo atrás dela. E, quando a gente chegou num desses lugares, né, ela foi desafiada a entrar dentro de uma cela, que era onde que o pessoal se escondia. Era uma cela, tipo assim, minúscula. O Daniel, por exemplo, não caberia lá dentro, né, nem entraria, eu acho, né. Uma portinha assim super pequena para entrar, e ela foi desafiada e respondeu assim com fé e com coragem e entrou. Aliás, foi a única que entrou, ficou lá e tudo mais. É um lugar que não tem ventilação, não tem iluminação, não tem nada. É tipo assim, angustiante, né? E era um local de esconderijo que esses fiéis tentavam se proteger de alguma forma, né? Até em função disso, ouvimos histórias muito fortes de pessoas que morreram, de pessoas que tiveram uma privação muito grande de vida por causa disso, né? Com esse monge também pudemos compartilhar alguns momentos especiais de meditação, de oração também. Ele contou para a gente assim, vários fatos importantes na história, né, durante as nossas visitas às várias cidades ou igrejas. Explicou para a gente sobre a iconografia, que é uma questão muito importante na Igreja Ortodoxa, que é o uso de simbolismo, né, para você contar uma história. Então, através de painéis, de pinturas, eles representam, né, cada traço, cada cor, cada posição, tem um significado para você partilhar aquela história. Foi bem interessante conhecer isso, né? Eu, particularmente, ignorava muitas coisas do que tinha acontecido no passado. E teve até uma brincadeira entre a gente que a gente falava, né, que, ok, teve Jesus, 1.500 anos em branco, e depois surgiu a Reforma. É lógico que não, né? Tem uma história aí muito importante que eu, particularmente, não dava tanta atenção. E consegui entender a riqueza disso e a importância disso na vida nossa, né, como cristãos. E no último domingo a gente participou de um culto numa igreja, que eu não me lembro o nome. Eu não lembro o nome também. É uma igreja árabe que ela tem transmissão ao vivo dos cultos, né? Um canal muito importante de pregação do Evangelho. E, graças a Deus, tinha tradução, né? Como que o Namoto falou. A língua assim, é muito diferente, né? Não dá para salvar um A praticamente do que o pessoal fala, né? Então,
foi bem especial também participar desse culto, né? E, para mim, essa viagem foi extremamente impactante, até mesmo para me conscientizar da importância da igreja no Oriente e de tirar várias ideias equivocadas que eu tinha na minha cabeça sobre isso. Volto com um marco na minha vida, essa viagem. Bom dia, igreja. Para mim, uma coisa que marcou bastante foi ver uma igreja, né, altamente capacitada, né, ali no Oriente Médio, no Líbano, com bastante conhecimento de Bíblia, né, pessoas que são a referência e bem aculturadas, por serem locais, né, já falam a cultura, já falam a língua e já conhecem da cultura. E diante disso, a gente começou a pensar, ou eu comecei a pensar, né, qual que é a melhor maneira de a gente, como igreja brasileira, a CBMOM, igreja brasileira, a igreja aqui do nosso lado, americana, de qual a melhor maneira da gente ajudar essa igreja no processo missionário. Essa ideia da gente de estou levando a luz para as trevas, para mim caiu por terra. Não porque não tenha trevas lá, e tem muito, né? Você pode pensar que no Líbano só, que é um país tem bastante cristãos, 60% são não cristãos. Dos 40% cristãos, tem muitos que são nominais, mas a gente achou alguns focos de luz muito importantes lá. Pessoas muito bem capacitadas e a gente tem que pensar qual que é a nossa melhor maneira de aumentar ou de expandir esses pequenos focos que estão lá, né? A gente participou de uma formatura do seminário. Um desses focos de luz é o seminário da BTS, né, que é a Arabic Baptist, seminário árabe, teológico árabe batista, né, que hospedou a gente lá, e eles foram muita gente, eles têm muita gente capacitada, pessoas locais. A gente participou de uma formatura com 16 pessoas lá, muitas delas mulheres, né? Participamos, tinham acho que 6 ou 7 sudaneses que estavam voltando para os países dentro da cultura deles, mas com uma bagagem teológica muito importante. Então a gente vê, pensar um pouco essa ideia de como a gente consegue ser um catalisador desse potencial que existe lá. Né? Foi uma coisa que até o presidente do seminário falou, que na conversa dele com os americanos, ele pensa, como você pode vir aqui, que eles querem ver, o que eu posso lá ensinar, que a gente tem que ir lá aprender, né? E é isso que a gente tem visto. A gente tem até mandado o Marcos Amado, está estudando lá, está aprendendo muito e trazer para a nossa igreja esse conhecimento. Então, eu acho que é isso que a mensagem que a gente teve. Eu volto com... acho que talvez até um pouco mais de dúvida, né? Mas conhecendo muito mais, mas que Deus guie a gente nesse processo de como ser mais eficiente nesse país e nessa região. Bom, nessa viagem encontramos, como já foi mencionado, uma igreja no Oriente Médio que se esforça para permanecer. Ou seja, ficar onde está, apesar das guerras, sofrimento e perseguição. Mas também encontramos uma igreja que não admite ser chamada de vítima, ou de estar numa posição de vítima, ou de ser tratada como vítima. Isso ficou muito forte para mim. É uma igreja que entende que pode ser tanto parte do problema, como parte da solução. Porém, em tempos de desespero, as pessoas são forçadas a deixar sua terra, suas casas, suas famílias, seu país. Em tempos que muitos creem que não há mais esperança, cristãos emigram para outros países, por diferentes razões, como o Nomoto já mencionou, o número de libaneses que nós temos no Brasil, mas, principalmente, eles imigram em busca de uma vida melhor. E a pergunta foi, o que é mesmo uma vida melhor? A grande maioria desses cristãos não voltam. E o que acontece é que, em alguns países, o número de cristãos tem diminuído a cada ano e muitas igrejas estão vazias. Muitos, porém, decidem permanecer, ou mesmo voltar depois de terem imigrado, voltar. E testemunhar em meio à dor, miséria, desorientação, arriscando a própria vida. Como o Nomoto disse, nós mesmos não podemos visitar uma cidade, uma área, que estava planejado, porque teve um alerta no país. Hoje, pela manhã, teve um ataque em Damasco, mais de 19 pessoas morreram, acho que mais umas 15, 16 foram feridas. Então, é esse o contexto
que nós encontramos, nós sabemos, já conhecemos pela mídia. Mas estar lá foi muito diferente. Esse foi o testemunho desse permanecer do presidente do seminário, o Eli Haddad, que o Daniel mencionou, do Seminário Teológico Batista Árabe, que ocupa um ponto estratégico no Oriente Médio. Nós participamos na primeira semana de uma conferência lá com pessoas de vários países. Ele, depois de anos vivendo no Canadá, decidiu voltar, morar no Líbano e participar em loco da obra de Deus. E dos frutos que nós presenciamos foi a formatura. Também o testemunho de outro irmão, que nós não podemos mencionar o nome, que trabalha na proteção de civis em conflitos armados. Esse é o trabalho dele, de conversar, inclusive com os grupos extremistas, de falar como as pessoas, como os civis, como principalmente mulheres e crianças devem ser protegidas. O conceito, para mim, que ficou claro e foi muito enfatizado, é que o melhor não é ficar ou sair, sejam quais forem os motivos. A pergunta é o que vai glorificar o nome de Deus. E para tomarmos essa decisão, precisamos estar sensíveis à voz de Deus e obedecê-lo. Então, a ideia que ainda ressoa no meu coração é que Deus não nos chamou para uma vida segura, tranquila e de sucesso, uma vida boa. Mas sim para uma vida de fé e obediência, independente do que isso nos custe. E só podemos obedecê-lo se estivermos prontos a ouvi-lo. Bom dia, pessoal. Vou falar um pouco da igreja que permanece e do que me impactou bastante lá. O meu avô, Zoltán Stein, húngaro, deixou seu país em 1936 e veio para o Brasil sozinho. Ele fez isso, pois, como judeu, era vítima de perseguição religiosa. Mas antes que ele pudesse trazer a família, o que aconteceu? Hitler invade a Hungria em 1944 e assassina todos os seus entes queridos: mãe, irmã, cunhado, cunhada e aproximadamente 10 sobrinhos, onde o mais velho tinha apenas 14 anos. Qual o motivo dessa barbárie? Eram judeus. Qual a conexão disso com o Líbano? Respondo, perguntando: quantos de nós aqui somos descendentes de perseguidos e ou refugiados religiosos? Eu mesmo não tinha feito essa conexão e não tinha pensado nisso até essa viagem ao Líbano. Lá vimos o testemunho de um cristão que foi torturado pela polícia do seu país por não negar a fé em Jesus Cristo. Um corajoso pastor de Alepo que continua lá, dentro de Alepo, mesmo com uma forte perseguição. E uma história impressionante, uma história muito marcante, de um grande homem apaixonado por Jesus Cristo, que atravessa campos de batalha entre o Líbano e a Síria, ora para resgate e proteção da história cristã, ora para apoiar cristãos perseguidos. Em Zarle, vimos muçulmanos da Síria que, sem escolha, deixaram para trás tudo que tinham e hoje vivem sem identidade, sem direitos e em estado de mais profunda miséria nos campos de refugiados. Estivemos em um bairro pobre de palestinos cristãos, estabelecidos em 1948, depois do fim da Segunda Guerra, que já está na terceira geração de refugiados e até hoje são apatriados, ou seja, não têm pátria. Não possuem nem carteira de identidade, quanto menos direitos legais. Por exemplo, não podem tirar passaporte e não possuem assistência pública, seja de saúde ou educação. Refugiados e descendentes de refugiados não têm direito à cidadania, ou seja, não possuem pátria e não podem voltar para os seus países. As pessoas nessa região nascem e já recebem um carimbo conforme a sua ascendência religiosa, de cristão ou muçulmano, e não podem mais mudar. Ai de um muçulmano, se ele tentar virar cristão, ele vai sofrer muito com isso, né? Vocês sabiam que aproximadamente 80% dos perseguidos naquela região da Ásia são de muçulmanos? É um número impressionante. Enfim, judeus, cristãos, muçulmanos e várias outras denominações religiosas foram e são, ao longo da história,
obrigado a tomar decisões sem escolhas por causa da perseguição à sua fé. Para terminar, sempre ouvi falar de conflitos religiosos, mas ver isso com meus próprios olhos foi realmente impactante e conflitante. E essa é a nossa igreja, igreja que permanece, seja lá no fronte de batalha, seja aqui no nosso fronte do dia a dia. E essa igreja é que está em todos os cantos do mundo, né? Jesus está em todos os cantos. Oro que, como cristãos, saibamos construir pontes e estabelecer um caminho de paz, sendo exemplos e testemunhos vivos do nosso Senhor Jesus Cristo, através também da tolerância religiosa. A igreja, continuando ainda sobre a igreja que permanece, a gente retoma a questão da igreja ortodoxa, né, e aprende com a vida exemplar do monge que o Nomoto chamou de fofo aí, né? De fato, ele é muito fofo mesmo, né? A gente teve uma forma muito descontraída de ter aula com ele em jardins, em restaurante, né? Mas sempre de uma forma muito profunda. E num desses diálogos, né, conversando sobre misericórdia, tal, ele nos desafia, né? Porque fala da nossa herança da Reforma como uma herança muito influenciada pelo iluminismo e a absoluta racionalidade da teologia, e diz, a gente ocidental, né, é influenciado por uma religião permeada por uma filosofia ocidental, que é penso, logo existo. Só que é tão profundo quando ele reverte isso da teologia racional para a teologia do amor, em que ele fala, não, penso, logo existo, não. Amo, logo existo. E isso desafia a gente. E aí você vê que isso que ele prega, a teologia do amor, do amo, logo existo, ele vive. Por quê? O que é amor? Gente, nós passamos apenas 2 dias e meio e o outro já achava ele fofo. E isso é uma sensação do grupo. Por quê? O cara é professor de Oxford, do seminário, é uma sumidade, uma cultura profunda, de uma autoridade em várias áreas do Líbano. Mesmo assim, ele passou 2 dias e meio atrás da gente, né? Gastou tempo. Tempo é uma noção de amor, né? Sacrificou o tempo dele para nós. Ele nos serviu, ele ensinava o tempo todo, intensamente, né? Chegou a ter atenção médica para comigo, que tem pressão alta, e com o Felipe, que passou mal. Ele expressava esse amor pelo toque, né? Ele abençoou em oração cada um de nós, né? Impondo as mãos no momento aí de despedida. Tinha palavras de encorajamento, de afirmação o tempo todo. Honrou o pastor Paulo, né? Que ele chamou de Abunabolos, que é a dominação original, né? Pastor Paulo. Elogiou a Sandra pela coragem, né, naquele momento já mencionado ali, né, e quando a gente já estava assim, achando ele muito fofo, quer dizer, de um carinho, né, que é exemplar e que me desafia a viver o cristianismo, ele ainda liga para o pastor Paulo, olha, eu ainda queria dar um presente para cada um de vocês, passa aqui, que eu vou entregar o presente pessoalmente. Ou seja, até o último segundo ele estava exercendo a teologia que ele prega. Mas o amor, então, percebe-se que o amor exige sacrifício, né? O amor exige autonegação. Eu tenho que sacrificar o meu tempo, sacrificar a minha autoafirmação, sacrificar o meu dinheiro, né? Então eu fui desafiado a amar mais, né, o próximo, não só com base nessa teologia, que é, claro, a base de tudo, tá? Mas da prática. E eu quero convidar você a fazer o mesmo, a viver o evangelho de amor em autossacrifício para o próximo. Obrigado. Oi, igreja. Ainda nesse tema da igreja que permanece, suponha que você sofra um acidente, perca toda a sua memória e não reconheça mais teus avós, teus pais, teu cônjuge ou teus filhos. Assim, sua vida ficaria gravemente danificada. Isso também se aplica à nossa vida cristã, se não conhecemos os irmãos e mártires do passado,
perseguidos por amor a Cristo. Somos cristãos sofrendo dessa mesma amnésia. Então, entendemos a importância do trabalho do monge no resgate, na restauração e proteção de prédios, de igrejas, de manuscritos e artefatos cristãos, da história da nossa igreja cristã, que nasceu no Oriente Médio, e então ele arrisca a sua vida por isso, entrando em locais perigosos para resgatar tais artefatos dessa nossa história, carregando até estilhaços de granada no corpo. Essa memória me inspira a dedicar a minha vida a Cristo, seguindo o exemplo milenar dos nossos irmãos do passado, e também te convido a fazer o mesmo. Olá, queridos. Terminando esse tópico, falando ainda sobre a igreja que permanece, por ela ser uma igreja viva, vitoriosa, uma igreja extremamente atuante, que se envolve com a sociedade, que quer transformação da sociedade, que é transformação da vida desses que necessitam. E no último dia que nós estamos, na sexta-feira, nós visitamos um projeto apoiado pelos missionários Felipe e Cris Amado. O Felipe é filho do pastor Amado e Rosângela. E esse ministério promove oportunidade para meninas e mulheres que estão em risco de serem exploradas. Fomos recebidos na manhã de sexta-feira com um café da manhã típico libanês, feito por elas mesmas. Quando pudemos conhecer alguma das meninas, a oficina e a história desse projeto lá no Líbano. Quando essas meninas chegam nesse projeto, cada uma com a sua história, sem qualquer perspectiva de vida, elas chegam lá sem saber ler, escrever, algumas em condições físicas de realmente maltratos, de uma forma que a gente não consegue imaginar realmente, né? Outras casadas também, homens escolhidos por seus pais, sem esperança nenhuma de mudar aquela realidade. Porque lembrando que são classes que não merecem nenhum olhar, sem qualquer condições de saúde pública, de alimentação, educação, nenhum olhar nisso. No projeto, elas têm a oportunidade de aprender a ler, escrever, desenvolver, conhecer habilidades que nem imaginam que tenham, e, com isso, poder ter uma profissão, uma oportunidade de se sustentarem, porque este projeto é um projeto que, com essa venda dessas peças, uma parte vai para salário para elas, e, com isso, elas têm a possibilidade de ter voz ativa, de poder ter sustento quando voltam para suas famílias. Mas, além disso, de restaurar, de poder ajudar as pessoas a terem as suas rendas, a terem uma questão de dignidade financeira, mais do que isso, elas têm a oportunidade de ouvir Jesus, que transforma por dentro. Aquela questão de não ter esperança, da falta de dignidade, não saber o que é ser amada, nunca imaginar que elas podem ser amadas. Quando ouvem de Jesus, a transformação delas de dentro, o que acontece com aquelas meninas, que ali, quando elas convivem entre grupos, né, e que eles geralmente não se dão muito bem, né? Quando isso acontece, a transformação é total. E quando elas voltam para suas famílias, o impacto é tão grande que o que Jesus não seria bem-vindo como a conversão delas, só que a transformação delas é tão notória que as famílias assim as recebem e transforma também ali, né? Então, assim, a gente vê que esse projeto é um projeto realmente que tem feito muita diferença na vida dessas meninas, que ninguém realmente imaginaria olhar para elas, né? Esse projeto é sustentado através das vendas dessas bijuterias, das semijoias e alguns apoiadores, porém ainda poucos. Pois, com certeza, esse projeto nós podemos também nos envolver. Antes de nós irmos, a Cláudia, nós passamos para os grupos, elas, para elas verem as peças, e é uma maneira de nós podermos nos envolver e ajudar esse projeto também. Vocês vão ver as meninas aqui, cada uma delas tem uma peça, nós estamos usando uma peça que nós adquirimos lá, temos um site, com esse site nós conseguimos ter acesso, continuaremos ter acesso nisso e poder nos envolver. E, particularmente, quando eu pensei, e foi confirmado que eu iria nessa viagem, eu pensei, Senhor, alarga
o meu coração de amor, abre os meus olhos. Antes de eu ir no último domingo, quando fomos enviados, uma irmã querida do nosso PG, que estava orando pela gente, me segurou bem nos olhos e falou: olha, Sandra, olha tudo, veja, que Deus abra os seus olhos, para que a gente entenda isso, porque a gente também tem muito trabalho aqui. E, realmente, Deus abriu os nossos olhos, tem aberto os nossos olhos e quer abrir, e está abrindo os olhos da nossa igreja, né, para essa realidade do mundo do Oriente, nossa realidade aqui, e que Deus nos ajude com esse propósito realmente de nos envolver, de ver a história que Deus está fazendo, a história que Deus está realizando, nos chamando para participar, chamando a igreja para participar. Agradecemos o Marcos, o pastor, a Rosângela, de nos ser guia de abertura para ouvir ver essa história sendo realizada. Eu estou aqui no Líbano, estou aqui no seminário, o último pôr do sol aqui, o último dia de viagem. E, na verdade, eu tenho uma relação muito diferente aqui. Eu sou neto de libaneses, eu tenho raízes nesse país, então a minha vinda para cá tem uma carga emocional assim muito grande. E eu estou aqui para testemunhar, na verdade, e falar um pouco sobre a Igreja do Perdão. A gente esteve semana passada em Zarle, num projeto que a igreja que a gente apoia faz aqui com refugiados. E aqui vale um parênteses para explicar um pouco do contexto, tá? Em 75 começou a Guerra Civil aqui no Líbano e ela durou 15 anos. Ela foi até no início dos anos 90. E especificamente em Zarle, que é uma cidade de maioria cristã, os sírios cercaram a cidade. Eles, por 100 dias, cortaram a energia, cortaram água, cortaram suprimentos e ininterruptamente eles bombardearam dia e noite a cidade. Então foi uma tragédia. Isso tem menos de 30 anos, então é uma coisa que você circula pela cidade e a maioria das famílias ainda tem uma história muito triste sobre esse episódio. E aí, fechando esse parênteses, a gente cai agora numa situação onde a gente tem centenas de milhares de refugiados. Calcula-se que existam quase 500 mil refugiados sírios no Líbano. E a gente pôde presenciar uma igreja que nasceu de pessoas comuns, foi um projeto que começou com 7 pessoas que queriam se reunir para conhecer mais, estudar mais a palavra de Deus, e aí eles formaram não só uma igreja, mas formaram esse projeto, que é um projeto maravilhoso, onde você vê pessoas libanesas que mesmo com esse trauma recente, estão ali ajudando e fazendo a sua vida diária em função de pessoas sírias, pessoas cristãs que estão ali ajudando pessoas muçulmanas. Isso é impressionante, porque não é só um projeto social. A gente pôde presenciar o amor que existe dessa igreja e dessas pessoas que estão envolvidas com os sírios e com os muçulmanos. Realmente isso só pode ser explicado pelo amor de Deus, que começa pelo perdão, que é um perdão que, se a gente não vivenciasse, seria difícil de acreditar. Então é isso, tá bom? Um beijo e até o próximo domingo, viu? Hoje ele não pôde estar conosco, também Marcos e Rosângela continuam lá no Líbano. Rosângela deve ir na terça, Marcos vai ficar ainda 3 semanas estudando árabe clássico. E o Gerson e a Miriam, que
que não são da nossa igreja, mas fizeram parte da equipe. Gerson Ortega, que muitos aqui devem conhecer, também voltou depois de 2 semanas, está com a família, ele tem também compromisso com a igreja, eles não puderam estar conosco. Fauzi tinha já um compromisso que acabou de falar aí, que vocês viram, tinha um compromisso de família já em Atibaia, já que ele não pôde deixar de ir hoje cedo. Nós chegamos ontem à tarde. Foram, como o Nomoto falou, 2 semanas extremamente intensas, puxadíssimas. E a gente estava no avião falando sobre esse culto. Uma viagem longa que ajudou, né, nesse sentido, 14 horas, um pouco mais, até se você contar as 2 viagens, fora o tempo de ir para o aeroporto, quase achar que ia perder o primeiro voo, porque o ônibus que deveria buscar a gente às 3 horas da manhã no seminário não apareceu, e 40 minutos depois a empresa mandou um táxi. Então você pode imaginar, correria chamando o Uber, mas graças a Deus tinha Uber suficiente, a gente chegou a tempo, mas foi com emoção. E assim foi, do começo ao fim foi uma viagem com muita emoção, emoção de dentro, emoção de fora, muito cansativa, e o que a gente queria oferecer para vocês é um pouquinho dessa experiência que nós vivemos lá. Foi uma experiência muito rica. Em Mateus nós lemos essa passagem que é muito conhecida, Mateus capítulo 16. Chegando Jesus, versículo 13, a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os outros que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus respondeu para ele: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo, porque não era a hora ainda. Essa hora chegou no Pentecoste, quando o Espírito Santo veio. Mas eu queria chamar a atenção para essa frase que Jesus diz a Pedro: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Nós tivemos contato com uma parte da igreja de Jesus, grande, muito antiga, que foi a igreja que nunca saiu do lugar geográfico onde ela começou. É a igreja que realmente tem a idade do cristianismo, porque ela começou lá e ela nunca saiu de lá. Permaneceu. Ela espalhou-se. Os próprios apóstolos foram, pregaram e assim por diante. Chegou o evangelho até a gente no final do século XIX. Os primeiros missionários, já na era moderna, chegaram aqui ao Brasil. Mas essa igreja é muito antiga. E ela está presente. Ela é muito maior do que a gente imagina. Ela tem coloridos diferentes, ela tem nuances diferentes, tem doutrinas diferentes, alguns ensinos, algumas práticas, alguns rituais diferentes. Mas ela nunca deixou de estar presente naquela parte do mundo. E nós tivemos um mergulho, foi rápido, foi muita informação em pouco tempo. E ela está viva, como foi falado aqui, é uma igreja que nos surpreendeu por ser robusta, por ser uma igreja de resiliência e resistência. Uma igreja que sofreu todos esses séculos, milênios na realidade, mas ficou presente. Pagou um preço alto por causa de Jesus Cristo. Sofreu muito, mas está lá, está lá. Por que ela está lá ainda? Jesus é a chave disso quando ele diz: você é Pedro. E vocês sabem como era Pedro. Pedro era um homem como nós. Falava antes de pensar, era impulsivo,
É Pedrão, como a gente fala. Pedro, que podia ser qualquer um de nós. Extremamente humano, normal, simples. Uma hora ele fala assim, posso ir? Pode. Ele pula na água. Eu imagino os outros discípulos, puxa, eu queria ter... Por que eu não tive essa ideia antes? Eu queria ter essa experiência de andar na água que nem Jesus, junto com Jesus. Mas no momento seguinte, nossa, estou andando na água. Pum, afunda. É o Pedro que depois de Jesus falar para ele, e junto com os outros, que ele precisava sofrer na mão dos principais sacerdotes, etc. E tal, Pedro chama Jesus à parte e fala, que ideia maluca é essa? Que negócio de sofrimento? O Senhor é o Messias, o Senhor é o Rei. Para com isso. E Jesus diz para ele, para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Esse é o Pedro, esse somos nós. Mas Jesus falou sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. O que estava acabando de acontecer ali naquele momento? Pedro declarou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, não foi você que teve essa ideia. Não foi simplesmente porque você me colocou num laboratório e provou que eu sou o Filho de Deus por A mais B. Foi algo que Deus revelou para você, Pedro. Deus é que te disse que eu sou filho de Deus. Não é ciência, não são apologética que vai provar que eu sou filho de Deus. Deus precisa revelar para você, e Ele fez isso. Pedro, sabe, eu vou edificar a minha igreja por causa disso. Porque Deus, assim como trabalhou no seu coração e no coração dos demais discípulos, para você enxergar quem eu sou, Ele vai fazer isso durante todas as gerações. Mais tarde, Ele acrescentou, porque eu vou voltar. E enquanto eu não voltar, Deus vai estar fazendo isso em todas as gerações, revelando às pessoas quem eu sou. Para quê? Para que elas façam parte de uma nova humanidade, que se chama igreja. A igreja de Jesus. Um novo povo. Uma nova qualidade de pessoas, de homens, mulheres, jovens e crianças. Gente que é de carne e osso como todo mundo, mas vai apresentar um tipo de vida capaz de sobreviver à perseguição, de dar a vida por Jesus Cristo, de amar, de perdoar perseguidores, aqueles que mataram membros da sua família, avô, tio, irmão mais velho, capaz de perdoar. Eu vou produzir um povo que não é natural, que é um povo espiritual. Pessoas que vão ter valores e um tipo de vida que só eu sou capaz de produzir. Em todas as gerações, Pedro, eu vou fazer isso. Essa vai ser a minha igreja. E não somente isso, Pedro. Essa igreja significa que eu vou juntar gente, diferente num só corpo. Pessoas que falam línguas diferentes. Aliás, um dia lá, quando eu voltar, e quando a gente tiver aquele momento da glória final, vai estar todo mundo lá. Berbere, cigano, árabe, brasileiro, não importa, mistura de raça, que foi escravo, que é livre, que está no governo, que não está no governo, que é rico, pobre. Pedro, a minha igreja, não tem homem, não tem mulher, não tem classe social. É a minha igreja. E a única coisa que realmente coloca todo mundo no mesmo plano sou eu. Porque todos, não importa a sua origem, o que eles são, o que eles tiveram ou têm, eles vão olhar para mim e vão dizer, Senhor Jesus, o Senhor é o meu Deus. E nós somos teus adoradores, somos tuas ovelhas. Fazemos parte do teu corpo. Mesmo aqueles que a gente quer deixar fora. Mesmo aquelas ovelhas que a gente não entende muito bem, porque elas não são do nosso jeito. Mesmo que a gente não concorde com algumas coisas que as ovelhas que fazem parte desse rebanho estão um pouquinho diferente do nosso. E a gente até tem algumas perguntas e dúvidas, mas Jesus disse, todos eles, olhando para mim e declarando que eu sou o Senhor e Salvador, será salvo e fará parte
grande corpo chamado igreja. Eu vou edificar a minha igreja, Pedro. Eu vou fazer isso. O que nós vimos nessa viagem foi que Deus não parou de fazer isso num lugar terrível, de muita dificuldade. Não é o único lugar do mundo, mas nesse momento da história se concentra o sofrimento de uma forma especial. Você permanecer, como nós ouvimos essa palavra várias vezes, porque nós ouvimos lá, vocês ouviram aqui, porque isso nos impactou, a igreja que permanece. Mas é uma igreja que perdoa e é uma igreja que ama os inimigos, ou está aprendendo a amar os inimigos, como disse o Eli Haddad, do Seminário Batista Árabe, lá de Beirute. Mas Jesus finalmente acrescentou, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Essa é uma expressão que talvez a gente até ache um pouco misteriosa. Está me avisando que meu tempo acabou. Uma expressão misteriosa, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Hades é uma palavra no grego que representa o mundo dos mortos. É um mundo, a esfera, o mundo dos mortos, e por decorrência a morte. A morte que é o nosso último inimigo, segundo a Bíblia. Aqui não está se referindo à morte no sentido físico, mas como foi explicada por Deus a Adão e Eva lá na criação. Os dias que vocês comerem do fruto, conhecimento da árvore, conhecimento do bem e mal, vocês morrerão. Ou seja, isso que vocês têm de gostoso, esse ambiente, essa harmonia, essa liberdade comigo, a minha imagem e semelhança, e o poder e o domínio que eu estou dando para vocês sobre toda a criação, vocês vão perder. Vocês vão ficar escravizados. Vocês vão começar a querer ser, agirem e viverem como pequenos deuses, que vocês não são. Só tem um Deus. Durante todo o Antigo Testamento, a mensagem é essa, inclusive para Israel e através do povo de Israel para as nações. Só existe um Deus. Esse Deus desce na pessoa de Jesus. E Jesus, nos momentos finais de encontro com os discípulos, diz, convém que eu vá. Eu vou porque eu vou mandar o Espírito Santo e quando ele vier, ele vai fazer uma revolução. E a igreja começou no Pentecoste. No primeiro dia, 3.000 se batizaram. Mas logo veio a perseguição. A cabeça de Tiago rolou, Pedro foi preso. Daqui a pouco Estevão, inclusive foi o primeiro, foi apedrejado. Tiago, o apóstolo, foi decapitado. E assim, nos primeiros 30 anos, houve muito sofrimento. Pedro e Paulo, os dois principais apóstolos, esse mesmo, que declarou que Jesus era o Filho do Deus vivo. Esse mesmo foi decapitado em Roma, perto do tempo em que Paulo, o apóstolo, também foi. Essa é a nossa herança. Uma igreja contra a qual as portas da morte não podem resistir. E eu pergunto para vocês hoje, onde estão as portas do inferno? Em algum lugar físico embaixo da terra, ou em algum lugar no espaço? Eu vou responder. As portas do inferno estão aqui, agora. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E as portas do inferno, ou seja, aquilo que vai levar as pessoas para a morte eterna. É uma porta que quando ela abre, a pessoa passa por ela, não tem volta. Mas enquanto as pessoas estão do lado de cada porta, essa porta não tem poder suficiente para levar todo mundo para lá, se o evangelho chegar na vida da pessoa. Se o evangelho chegar numa família, se o evangelho chegar num bairro, se o evangelho chegar numa cidade, se o evangelho chegar num país, nem todos vão se precipitar por essa porta, porque ela não tem o poder absoluto sobre os seres humanos. O evangelho é capaz de mudar a história de uma vida.
e tornar pessoas frágeis, fracas, como todos nós, como Pedro, em pessoas capazes de permanecer na fé, no lugar que Deus colocou a gente, como testemunha dele, capazes de perdoar até os nossos detratores, aqueles que fazem mal e desejam o nosso mal, capaz de amar aquele que a gente tem ojeriza, seja étnica, seja política, seja religiosa, a gente é capaz de amar o diferente e de mostrar e viver diante dessas pessoas o Evangelho. E de tal maneira que isso se torna algo claro. O amor de Deus na minha vida é transmitido. O Evangelho é pregado com palavra, mas é pregado também com atitude. Nós vimos que no Oriente Médio também a igreja, as diversas denominações e ramos dos cristãos, entre si também se degladiaram, tiveram problemas, se perseguiram, se mataram. Por quê? Porque Satanás está tentando o tempo todo destruir a edificação que Jesus está fazendo. Mas isso não impede a igreja de prevalecer. Por quê? Porque Jesus disse: eu edificarei ou construirei a minha igreja. Nós estamos aqui em São Paulo. Nós fazemos parte desse corpo. A igreja é muito maior do que a gente. Muito maior. E como é importante a gente ter a experiência que nós tivemos de ampliar a nossa visão do que Deus está fazendo, não hoje só, mas o que fez nesses 2000 anos. Como é importante a gente entender a dimensão da grandeza da obra que Jesus Cristo tem feito através dos séculos e dos milênios. Nós fazemos parte disso. Essa é a nossa herança. Não é uma herança intelectual, não é a herança de uma denominação, não são as nossas doutrinas caras, que devemos ter as coisas que cremos sim, que nos deixam firmes. Não é para a gente transigir na verdade, não é isso. Mas nós temos que entender que Deus é o Deus universal, é um Deus de todos. Toda criatura, a Bíblia diz, leva o nome de Deus, porque Ele é o Criador. Mas para ser filho, filha de Deus no sentido pleno, precisa de Jesus Cristo transformar essa vida. Deus nos colocou nesse país. Nossa herança é muito rica. Nós fazemos parte de algo muito maior do que a nossa comunidade local. E como é importante a gente lembrar disso. A Missão Portas Abertas, por exemplo, trabalha com a igreja perseguida há muitos anos, há dezenas e dezenas de anos. E é uma missão dedicada a fortalecer a igreja onde ela existe, mas ela é vulnerável, ela é enfraquecida por alguma razão, por perseguição, por restrições. E a Missão Portas Abertas ajuda os cristãos do suposto mundo livre a se conectarem de uma forma concreta com os irmãos e com as irmãs nos lugares onde há sofrimento e perseguição. O Oriente Médio hoje é um desses polos. E há outros grupos trabalhando, mas nós conhecemos gente que mora lá, que está lá, nossos irmãos e irmãs, com grande dedicação, com grande convicção, com a disposição de dar a vida. E nosso papel é orar por eles. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. Mas nessa hora eu gostaria que a gente se identificasse com o corpo de Cristo. Vou chamar o Neto e o Felipe para chegarem aqui à frente, e também a equipe de louvor, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E o que Paulo diz em 1 Coríntios 11, quando ele faz instruções à igreja, ele diz que é preciso participar dessa hora discernindo o corpo. E o corpo de Cristo não é apenas a igreja local. Discernir o corpo significa ter também a consciência de que a igreja de Jesus é maior, muito maior do que nós, o nosso grupo aqui. E essa é uma hora da gente
e entender essa identidade que nós temos universal. Senhor, agora nos pedimos que o Senhor aquiete o nosso coração para, nesses últimos instantes da nossa celebração, que a gente possa mergulhar nessa verdade, nessa consciência de que quem edifica a igreja é o Senhor. E o único rótulo que realmente vai permanecer e importa, o principal e talvez o único que vai permanecer, é o nome de Jesus Cristo, gravado na nossa vida. O nome, a vida, o poder, a salvação, o senhorio de Jesus em cada um de nós. Que essa seja a nossa marca, a marca de cada um aqui, da nossa igreja local.